Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dinho Martins. Você sabe, a sua fonte de informações para você ficar sempre muito bem informado sobre todos os fatos e as personalidades da nossa região. Bom, antes de falar do nosso convidado de hoje, quero pedir a você para dar o seu like, para se inscrever aqui no nosso canal e ajudar a gente a fazer a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe. É disso que a gente precisa, conto com você, hein? Nosso convidado de hoje é especialista no direito criminal. Recebo para uma conversa hoje no Conversando com o Dinho Martins, Dr. Leandro Cássio Mantovani. Aqui comigo o advogado criminalista Dr. Leandro Mantovani, Leandro Cássio Mantovani Freitas. Isso. Nome bonito, seja bem-vindo, doutor. Prazer. Muito obrigado. Aqui. Prazer é todo meu. Hoje a gente convidando aqui o doutor Leandro, um amigo de longa data, para a gente poder esmiuçar, falar um pouco dessa temática da criminalista que está em alta, em especial depois do famoso caso Lázaro. Isso levantou uma porção de questionamentos e eu já começo perguntando como é para um advogado defender um cara como Lázaro, doutor? Como é que é isso? O Dinho, esse é um engano comum para a sociedade. Na verdade, o advogado criminalista, ele não defende o bandido, ele defende o direito, ele defende o cidadão. A nossa Constituição diz que todos são inocentes até o trânsito julgado, sentença penal condenatória. Então, o que nós defendemos? É o bandido? Não, é o cidadão. E o que busca? Vamos ainda continuar aqui no caso do Lázaro, tá encurralado. O que é que busca? É minimizar, é garantir os direitos. Mas que direito que um elemento como aquele pode ter, doutor? Eu estou aqui sendo bem grosseiro, talvez. Não, sim. Até. Primeiro, ele não perde a qualidade de ser humano. Então, independente do crime que a pessoa cometa, que o cidadão possa vir a cometer, ele ainda tem direitos e garantias fundamentais, dentre eles a vida. Entende? Então, a gente trabalha em duas vertentes. Primeiro, garantir direitos e garantias fundamentais. E na segunda vertente, é garantir um julgamento justo e equilibrado. Mas num caso de um psicopata, vamos chamar assim, como é o caso do Lázaro e tantos outros aí famosos no Brasil, como é que se dá essa relação? Como é que é a abordagem? Como é que funciona isso? Eu não tenho conhecimento das particularidades do caso. Sim. O que nós sabemos é o que a mídia expôs a nível nacional. No presente caso, no caso do Lázaro, que a gente está em comento, a gente simplesmente garante ele a prisão e o julgamento justo. Essas situações, se ele é um psicopata, se ele não é um psicopata, isso aí vai ser o corpo de saúde do judiciário que vai fazer essa análise no momento posterior. O que a defesa, nós como advogados de defesa, nós iremos garantir que ele fique no estabelecimento prisional, que ele tenha direito a uma audiência e um julgamento justo. Agora, doutor Leandro, com toda a sua experiência, até que ponto vai o limite do conflito de valores pessoais ou não? Porque a gente entende, é o trabalho, claro, o advogado estaria assim como o médico e qualquer outra profissão. Mas qual é a linha? Existe uma linha que vai, não, isso aí não dá pra mim. Aí esse camarada aí não vai dar não vou entrar nessa não. Já pensei sobre isso, muitas vezes, verdade seja dita, mas eu não defendo bandidos, eu defendo o cidadão. Então, a minha primeira abordagem não é a preocupação sobre o fato criminoso em si, e sobre aquele cidadão que está sofrendo ou na iminência de sofrer a sua liberdade naquele momento. Então, assim, a nossa preocupação não é com o delito em si, é com o cidadão. Entende? Mas dá pra separar as duas coisas? Porque, me permita fazer aqui um recorte, até eu lembro que eu profissionalmente sou conhecido como Dinho, mas o nome físico, Udirley. E aí uma vez questionaram, mas as pessoas gostam do Dinho, não é do Udirley. Mas tudo bem, sou eu mesmo, os dois sou eu mesmo. E aí eu pergunto, neste caso, dá pra separar o cidadão, se é que é cidadão, né? Um camarada que infringe aí todo o regramento jurídico, que vive à margem da lei, portanto, um marginal, eu tenho dificuldade de reconhecê-lo como cidadão. Não, dá para separar. Dá para separar porque raramente eu pergunto se o meu cliente ele é culpado ou inocente. Só te contando uma história, esses dias eu fui fazer um júri e eu perdi esse júri por uma falha de um outro advogado que estava presente, eu perdi por 4-3 esse júri. E eu fiquei muito frustrado com aquilo. Porque se o advogado não tivesse mostrado um último vídeo, o meu cliente seria absolvido.
e por esse lapso meu cliente acabou sendo condenado. Eu fiquei muito frustrado com aquilo, porque ficou 3-3 no júri e o último voto condenou meu cliente. Eu fiquei frustrado com aquela situação e o meu cliente percebeu isso. E o meu cliente me chamou e falou bem assim comigo: doutor, não se preocupe, foi feita justiça. Eu nunca tinha perguntado para ele se ele tinha ou não ceifado a vida do rapaz. E como é que é para o senhor, quando sai do júri, tá ali, tem a família talvez de uma vítima ou de uma situação, como é que é isso, doutor? O senhor consegue absorver, né, claro, dentro da lei, seguindo os trâmites legais, mas consegue, de repente, a absorção de uma pessoa que a sociedade tem certeza que é culpada? Como é que é isso? Se a sociedade tivesse certeza se a pessoa era culpada, não teria julgamento. Na verdade, o julgamento é para provar se de fato aquela pessoa é culpada ou não. Eu trabalho com as provas e com as verdades que tem dentro dos autos. Mas e se o bandido mentir, doutor? Porque como é que é essa? Tem uma relação de confiança entre advogado, o cara tem que sentar com o advogado e contar uma história, imagino que vocês façam. Obrigatoriamente não. Obrigatoriamente não. Na verdade, como funciona o direito criminal em si? Às vezes o cliente te dá um feedback sobre o que de fato aconteceu, outras vezes o cliente só quer que você defenda ele da melhor forma possível. Então, na verdade, nós iremos colocar uma verdade dentro do processo. Nós trabalharemos com a verdade que temos e iremos convencer o juiz, o promotor e os demais atores processuais que a nossa verdade, de fato, é a verdade. E cabe ao Estado juiz ou o Ministério Público provar o contrário. E quando acontece de um corpo de advogados abandonarem um caso, a gente já viu em casos famosos do goleiro Bruno, da Suzane Richthofen, e alguns célebres casos aí, que os advogados abandonam no meio o caso. O que pode se levar à situação? Descobrir uma coisa que a vítima ou que o réu estava escondendo? O que é isso? Não, existem alguns motivos que eles foram íntimos. Por exemplo, eu em todos esses 12 anos de advocacia, eu larguei um único caso. Por que eu larguei o caso? Porque não tinha mais confiança entre eu e o meu cliente. Entende? E não foi a falta de confiança não se deu por uma verdade ou por uma inverdade, e sim por uma indisposição que nós tivemos. E a parte em que diz respeito à questão da confiança, eu imagino que ela tem muito a ver com essa relação, que nem deve ser muito, eu diria, consistente, porque o cara liga para o advogado, chamou o advogado tem que ter uma conversa com ele para entender. Como é que monta uma estratégia de defesa baseado, como eu falei, tem que acreditar ali no que o cliente está falando e a partir dali vamos encontrar os meandros da lei? Porque eu entendo que um júri, um tribunal, eu pensava, pelo menos, né, hoje o senhor está desmistificando isso para mim, que um tribunal era para poder amenizar. Ou seja, a gente tem certeza que esse cara é um elemento do mal. O que nós vamos agora encontrar aqui é as garantias para que ele tenha uma pena justa, que ele cumpra, que ele seja respeitado, que ele não seja violado em seus direitos. Mas a gente tem certeza que ele vai sair daí condenado. Tem isso? Não. Só para você ter uma ideia... Toda vez que o senhor entra no juiz, eu tenho certeza que dá para brigar pela absolvição do caso? Eu sempre vou convicto na tentativa da absolvição, ou se ele for confesso, que ele vai ter a menor pena possível. Só para você ter uma ideia... Mas, doutor, você é um criminalista, doutor. Nesse ano passado, eu tive 2 clientes que foram para júri e foram absolvidos. Eu tive um cliente que foi acusado de estupro, ficou quase 2 anos preso com acusação de estupro e no final foi absolvido. Então, o processo, para que serve o processo? Para ter o contraditório, o devido processo legal serve para você ter o contraditório e provar se de fato aquele fato aconteceu nas circunstâncias que foram expostas no primeiro momento. E muitas vezes o Estado não consegue provar, porque de fato não aconteceram. Mas aí não é muito mais uma questão da incompetência do Estado do que a inocência daquela pessoa? Não, às vezes é uma situação mais de inocência. Por exemplo, hoje eu não tenho essa estimativa concreta, mas eu presumo que mais de 20% das pessoas que estão no sistema carcerário, elas são inocentes, de alguma forma. É claro que algumas injustiças elas acontecem e é comum a gente reclamar quando acontece com a gente, né? Essa é a verdade. Agora, falando nessa questão de inocência, até tem uma pergunta importante que muita gente se faz. Como é que se dá, doutor? Como é que se avalia essa coisa do camarada que está preso há muito tempo, já cumpriu a pena? Em tempos modernos, com bons advogados, com um sistema jurídico, bom, eu imagino que funciona bem. Como é que é
é isso? O cara tá preso há 10 anos, além da pena que ele já deveria ter saído. Esse cara é invisível? Como é que foi? Só tem uma ideia? Esse tipo de coisa não acontece hoje em dia. Recentemente aconteceu algo parecido no Nordeste, mas é muito raro. Porque, assim, existem prazos processuais que são pré-estabelecidos. E se a pessoa fica assim durante muito tempo, dependendo da complexidade do caso, ela é solta, porque a prisão processual que excede, ela causa um constrangimento legal. Então você pode entrar com habeas corpus por excesso de prazo, essa pessoa vai ser liberada e vai guardar o processo em liberdade. Certo. Então hoje... Do ponto de vista progressão... A progressão do regime ela se dá num outro momento. A progressão do regime se dá a partir da condenação. A partir da sentença condenatória transitada em julgado, se a pessoa tiver uma pena inferior a 4 anos, é restritiva de direitos. Se a pessoa tiver uma pena inferior de 4 a 8 anos, é semiaberto. E se a pessoa tiver uma pena superior a 8 anos, ela vai para o sistema fechado. Essa progressão se dá nesses meandros. Certo. Mas a gente, nem tanto tempo assim, a gente ouve relatos de pessoas que teriam direito ao regime de progressão, mas por alguma causa não foram alcançadas. Existem algumas situações que atrasam a progressão de regime, principalmente se ela estiver respondendo a algum processo administrativo disciplinar dentro da unidade prisional, ou a unificação de uma outra pena guia dela. Então, assim, isso aí só analisando o caso concreto. Outra curiosidade, quando uma pessoa foi condenada, ponto, sei lá, 15 anos... Caso ele cometa algum delito dentro desse prazo dessa pena, é cumulativa uma nova pena? Por exemplo, ele brigou dentro do sistema prisional e matou uma pessoa lá dentro. É um novo julgamento que acumula? É um novo julgamento. Aí se ele tinha 15, passa a ter 30? Não, é um novo julgamento, porque a pena do homicídio, ela vai variar de acordo com as circunstâncias. Sim. Entendeu? Ele vai ter um novo julgamento e no final, quando transitado julgado essa pena, vai ter a unificação das penas. Mas aí eu quero dizer, os 15 anos vai valer para os dois ou não? Você vai com os seus 15 daqui a daqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você estava quase saindo, mas como você tem mais 15, agora você vai ficar mais 15. Ele vai responder por cada ato praticado. Ah, tá. Então, porque eu imaginava que você tem 30, você ganhou mais 15, então 15 cabe dentro de 30, beleza. Nós temos alguns artistas no nosso país que têm mais de 200, 300 anos de prisão. Sérgio Cabral, 360 anos, né? Meu Deus. Doutor, para deixar um pouco aqui essa questão da criminalística, que é realmente algo muito complexo, é fantástico o direito, porque a gente consegue perceber de um outro ponto de vista quando a gente conversa com um especialista como o senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta. Porte de armas. Vamos para o outro lado da coisa. Como é que o senhor avalia isso aí, hein? A liberação para o cidadão comum, o direito a portar uma arma de fogo? Eu acho que todo cidadão ele tem o direito de se defender de uma injusta agressão. Seja com arma de fogo, seja com arma branca, seja com os punhos, seja com os dentes. Todo cidadão tem o direito de se defender. A autopreservação é inerente ao ser humano. Então a pessoa sempre vai tentar se defender de alguma forma. Se o Estado estabelece regras para a concessão do porte de arma e essa pessoa se encaixa dentro desses requisitos, não tem por que ela não pleitear. Certo. Mas como é que define o limite entre o cara ter o direito e ser responsável por ter esse direito? Porque nós vivemos num país extremamente desigual. Sim, mas a lei estabelece alguns critérios. Tem que ter acima de 25 anos, tem que ter bons antecedentes criminais, tem que ter uma profissão, ocupação lícita, tem que ser um cidadão de bem, um cidadão exemplar, tem que fazer um teste de capacitação para ver se você tem condição de manusear uma arma, tem que fazer um psicotécnico para ver se você tem condição de portar ou ter a arma na sua casa em registro. Eu sou a favor de que tenha. Eu pactuo dessa ideia. Eu também sou. Eu acho que é um direito. Se você vai ter ou não, a escolha é sua. É igual ter carro, todo mundo pode ter. Depende de você se virar e comprar. Quem não gosta, não tenha. É simples, exatamente. Mas a lei faculta a possibilidade de ter. Agora é importante, doutor, tá mais fácil para tirar porte, posse, essas coisas nesse novo governo? O que acontece? Os requisitos eles permanecem os mesmos. O que facilitou foi a compra de munição, foi a possibilidade de comprar uma quantidade maior de armas, principalmente para quem é CAC, entendeu? Mas os critérios continuam os mesmos. E o que justifica, em síntese, falando a grosso modo, o cara ter uma arma? A pessoa tem que demonstrar... Eu posso, jornalista, o Dinho, trabalho aí... Se você conseguir demonstrar uma efetiva necessidade
para adquirir ou portar arma, sim, você pode. Eu escrevo uns negócios às vezes que deixam o pessoal bravo. Esse é motivo? Se você tiver ameaça, se você se sentir ameaçado de alguma forma, você pode se dirigir à Polícia Federal, entendeu? Preencher os formulários, fazer os cursos de capacitação e pleitear tanto o registro quanto o porte de armas. Num contexto de justiça geral, o senhor acha que a justiça funciona bem? Porque há muita reclamação do Poder Judiciário como um todo. O senhor, como advogado, operador do direito, acha que a justiça, em especial no Espírito Santo, funciona direitinho? Qual é o problema da justiça? É a demanda. Tem muitos anos que nós não temos concurso para juiz e a criminalidade ela sobe a cada dia. Por exemplo, aqui na nossa realidade que vivemos aqui, nós temos apenas 2 juízes criminais por uma gama de delitos que acontece todos os dias. Então, na verdade, assim, é muito processo para pouco juiz. E o que acontece ainda, muitas vezes, os juízes respondem por outras varas em outras cidades. Então, aquele juiz que seria titulado aqui, às vezes ele fica 2, 3 dias apenas em Aracruz e vai responder por uma vara em Vitória ou uma vara em João Neiva, e que também atrasa um pouco a marcha processual. Mas, assim, os juízes e os serventuários, eles fazem o que podem. Recentemente, nós tivemos quase 100 audiências um dia aqui no Fórum de Aracruz, para você ter uma ideia. Quase 100, um dia, aqui no Fórum. Então, os juízes e os serventuários, eles se dobram da forma que dá. Entendeu? Mas a demanda é muito grande. Agora, não tem muito mimimi também, não, doutor? É muito presente, é muita audiência para coisa muito pequena que poderia ser resolvido, talvez na própria delegacia, não sei se eu estou falando uma bobeira aqui, mas às vezes um processo para o cara que... não sei, não quero nem mencionar aqui uma bobeira, mas... um celular, sei lá, coisa que dava para resolver na delegacia, dar uma penalidade direta ali, o próprio delegado. Eu já fui em audiências que a vizinha chamou a vizinha de safada. É claro que é um crime de menor potencial ofensivo, mas a pessoa ela tem o direito de procurar o Estado para reparar aquele dano que ela sentiu, entendeu? A pessoa, o ser humano ele não pode simplesmente falar o que quer. Sim. Existem consequências pelas suas palavras. Mas aí não abre um leque, porque se tudo que eu me senti... Aí vira um mimimi, eu me senti ofendido, eu tenho direito. Pronto, vou abrir um processo. Nossa, aí o doutor vai... uma demanda do... Imagine se você não tivesse o Estado. Se você se sentisse ofendido e não tivesse um Estado para dar uma resposta àquela demanda. Sabe o que aconteceria? O caos. É necessário. Mas já é o caos, doutor. Seria pior. Porque se você não tem quem te socorra, você vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, a arbitragem, o Estado juiz, ele é necessário. Independente da demanda. Se for uma demanda de um grande potencial ofensivo, ou se for uma demanda de pequeno potencial ofensivo, o Estado ele tem que estar presente para dirimir e resolver esse tipo de situação. Mas aí não faz o Estado ficar tomando muito conta da vida das pessoas. Não, a pessoa deixa de ter autonomia e passa o Estado ficar determinando os limites do que pode, do que não deve, do que você come, do que você respira, do que você anda. Agora com esses negócios de decreto aí, o que você podia comprar. Até o que você podia comprar agora também estava... É porque, na verdade, isso sempre foi regulamentado. A pessoa que não observa isso. Por exemplo, a pessoa pode sair caluniando alguém? Não, já está regulamentado. Então, se ela viola o regulamento do Estado, ela tem que responder ao Estado em relação a isso. A lei está aí para isso. A lei é dura? Mas é lei. Tem que ser observado, tem que ser cumprido. E se não cumprir, vai ter que ir perante um juiz para o juiz dizer de quem é o direito. Mas aí de tantas decisões, de tantos processos, daqui a pouco começa a ver essas determinações, como a gente viu recentemente, um mutirão para liberar presos. Por quê? Porque foi tanta gente preso, tanta gente por crimes de menor potencial procurando o judiciário, que chega uma hora que o próprio judiciário precisa fazer uma faxina para liberar espaço para os bandidos mais perigosos. Essa é uma outra situação, desculpa, mas essa é uma outra situação, porque os crimes de menor potencial ofensivo não geram prisões. Porque os crimes de menor potencial ofensivo, como a pessoa vai pagar por isso? A pessoa vai fazer um serviço comunitário, a pessoa vai ter que pagar uma indenização, vai ao quartel. A pessoa vai ter que pagar uma multa, muitas vezes, fazer uma retratação. Então, esse tipo de picuinha que normalmente acontece, normalmente, não sempre, normalmente não gera prisão. Como é que o senhor está avaliando, do ponto de vista jurídico, esse nosso país, doutor, a questão política? Porque, de alguma forma, isso é jurídico. Tanto é que nós estamos vivendo uma CPI agora aí, né,
rasga para cá, puxa para lá. Como é que o senhor está avaliando esse momento do direito do ponto de vista político no Brasil? Acho que nós estamos num dos momentos mais tristes do direito no Brasil, porque nós não temos segurança jurídica. Um dia o STF decide uma coisa, no outro dia já decide uma outra situação. Um dia as provas que são valoradas numa CPI, elas prestam, no outro dia as mesmas provas já não prestam mais. A Lava Jato, por exemplo, foi destroçada aí, né? Então, assim, na verdade, nós estamos vivendo numa era terrível em relação à segurança jurídica no país. São 11 cabeças pensantes lá no STF e, sinceramente, a gente não consegue sentir confiança em nenhuma das 11. Essa que é a verdade. Não sei o senhor se pode falar como advogado, porque é operador do direito, mas eu posso. Só não vai mandar me prender aqui também. Daqui a pouco o STF manda me prender. Não é difícil, não é difícil. Daqui a pouco complicou aí, Mas assim, o que acontece no STF hoje? Eu confesso que eu não sei o que esperar das decisões do STF. Porque elas mudam da noite para o dia. Aquela coisa chamada jurisprudência parece que não está fazendo muito, não tem muito, para eles isso não significa muita coisa não. Todo dia tem uma nova. Todo dia tem uma nova. Depende dos interesses que estão expostos naquele momento. E aí virou uma casa mais política do que jurídica, né? Venhamos e convenhamos, né? Rapaz, hoje a escolha já é política, né? Só para você ter uma ideia, o nosso próximo ministro agora, o próximo ministro a ser indicado agora, o André, ele é um pastor. É, o André Mendonça. Ele está sendo escolhido exatamente pelas características pessoais que ele tem em relação a isso. Além da competência, né? Não podemos tirar a competência do cidadão. Mas entre os diversos juristas que foram colocados na balança, um dos fatores determinantes foi a condição que ele tem em relação à religiosidade dele. Mas isso aí é bom, né, não? Porque aí leva para lá um pouco do extrato da sociedade, já que é para fazer política lá, então vamos Porque o que acontece? A religião, ela sempre tenta trazer um pouco de moral, entendeu? A maioria das leis que nós temos hoje, elas foram oriundas do Antigo Testamento. Entendeu? Por exemplo, não matar. Não matar é um mandamento da lei de Deus. Sim. Então, assim, se ele conseguir ser sério, honesto, íntegro, de acordo com a palavra de Deus e com o Deus que ele serve, já está de bom tamanho. Mas isso não é uma variável muito grande, doutor? Para a gente concluir aqui, não é uma variável muito grande? Porque o direito é interpretativo. Sim, o direito é interpretativo. Então, o que eu estou achando que é errado, na cabeça daquele outro lado, do Gilmar Mendes, do Alexandre, ele está achando que é certo. E está tudo certo, porque ele que tem a caneta, O Dinho, eles não têm consenso entre eles. É, isso é verdade. Então, assim, isso aí sempre vai ser. O que é certo para mim vai ser sempre errado para você. E, de repente, eles têm uma terceira opinião que é totalmente diversa daquilo que nós pensamos. O STF hoje é sempre uma surpresa. Você nunca sabe o que vai sair dali de dentro. E tem um rito meio comum, né? Vai indo. Quando a votação chega no empate, alguém pede vista. Isso é preocupante, eu tenho... Mas isso é padrão. Os nossos políticos hoje também fazem a mesma coisa. Vai. Empatou, pronto, pede vista. Vamos pedir vista, vamos esfriar um pouco a conversa, vamos conversar para ver se alguém vai mudar o voto. Eu tenho medo dessas vistas, rapaz, eu tenho medo dessas vistas, eu tenho medo desses pedidos de vista, só Deus. O que é triste é o prolongar do julgamento. Porque, por exemplo, não é possível, o cidadão ele conhece o processo. Ele sabe que aquele processo está tramitando ali, às vezes, há 1, 2, 3, 4, 5 meses ou anos. Então, num julgamento, você mas eu quero vista agora. A não ser que seja um voto novo, que traga um novo entendimento ao caso, que justifique, é aceitável. Mas muitas vezes você vê que é meramente político. Só ganhar um tempinho para esfriar a coisa. Poxa vida, é realmente complicada essa coisa de direito no nosso país, no atual momento. E mais difícil ainda entender essa coisa que eu confesso para o senhor que eu... gosto de debater, de conversar sobre essa temática, mas nada me tira da cabeça que esse negócio de... tem certas causas que não dá. Um estuprador, por exemplo. O cara estuprou uma criança. Não dá, doutor. Não dá. Nós temos primeiro que saber se de fato ele estuprou aquela criança. Não, peraí, doutor. Não, temos que saber, Dinho. Todo mundo. Alguns anos atrás, eu tive um senhor que foi acusado de estupro. Ele foi acusado que tinha, não estuprado por penetração, mas tinha atos libidinosos em relação à sua neta. Ele ficou 5, 6 meses preso. Depois se descobriu que a filha dele imputou ao pai esse delito só para ter acesso ao cartão bancário dele. Ele foi absolvido no final. Então, cada caso é um caso. A gente não pode simplesmente generalizar.
Nós temos que apurar o que de fato aconteceu. Mas e se o senhor está defendendo um cidadão não vou chamar de cidadão não, o senhor chama de cidadão. É um cidadão. É uma pessoa, ponto. O senhor está defendendo uma pessoa e no meio o senhor descobre que aquela pessoa é mesmo, tá brabo mesmo, esse aqui é o estuprador de criancinha mesmo. O que o senhor faz? O senhor pula fora, sai fora? Não, nós iremos garantir uma pena justa. A pena justa para um estuprador de criancinhas, provavelmente você que está assistindo aí já sabe o que eu penso, né? Essa seria a pena justa, mas nós não vamos ter aqui no Brasil essa pena justa, então vai ter que ser uma outra. O nosso Estado, ele estabelece uma pena para esse tipo de crime. Então, por exemplo, a pena, salvo engano, agora é de 8 a 15. O quê? Para estuprador de criança? 8 a 15 anos? Depende do tipo penal, acredito que sim. Entendeu? Tá entendendo aí? Tá entendendo aí? Isso não dá, gente. Estuprador de criancinha, 8 a 12 anos. Aí tem os bons antecedentes, não é isso? Se o cara for réu primário... Ele pode pegar a pena mínima. E o que seria a pena mínima? Agora o senhor me deixou indignado. A pena mínima poderia ser 8 anos, por exemplo, dependendo das condições processuais e pessoais. Aí dos 8 anos ele tem que cumprir quanto no fechado, de verdade mesmo? Pra gente ser bem transparente com o nosso internauta que está assistindo o vídeo. Geralmente... Depende. Não, mas vamos lá, vamos uma estimativa. Bota aí, uma estimativa. 3 anos? 4 anos aproximadamente. É isso aí. Tá vendo aí? Tá vendo aí? É claro que a gente não quer ficar aqui estimulando ninguém a cometer delito de forma alguma. Mas nós vivemos uma porcaria de um país, um código penal arcaico, ultrapassado, uma constituição velha. Acho que tá tudo errado, né, doutor? Tá na hora de mudar isso tudo. A nossa lei é boa. Entendeu? A nossa lei é boa. O cumprimento da lei, que às vezes tem uma situação ou outra que a sociedade às vezes não entende. Mas a sociedade só não entende porque não aconteceu com um familiar dele ainda. Porque assim, qual é o principal objetivo do direito penal e do processo penal? Além de punir quem comete o crime, é ressocializar essa pessoa. Então nós temos que ver, existem pessoas que de fato são errantes reincidentes. Mas existem pessoas que aconteceu. Não, eu concordo. Simplesmente aconteceu. Tem o cara que comete um erro, que brigou, aconteceu uma situação, saiu do controle. E tem um cara que é bandido, é o contumaz ali. Ele mata, ele rouba, ele é preso, ele tem uma ficha... E ainda assim, ele tem o direito de defesa. Uma defesa condizente, uma defesa aguerrida, uma defesa que de fato seja interessada nos seus direitos e nas suas garantias, porque o fato dele ter errado não coloca ele na condição de um subser humano. Ele não deixa de ser ser humano porque errou. Então, na condição de um ser humano, ele tem seus direitos e as suas garantias. E todos eles são observados. Eu sei o que você está pensando. E o direito da vítima? O direito da vítima, o Estado está cobrando daquele do agressor. É complicado isso daí. É isso aí. Agradecer demais aqui a presença do Dr. Leandro pelos esclarecimentos. Uma conversa esclarecedora. Eu tenho certeza que muitas curiosidades. É claro que a gente tem tantas outras, mas o senhor voltará em outras oportunidades aqui. Eu querido, agradeço muito. Continuar resenhando aqui. Um abraço para todos vocês. Doutor Leandro Mantovani, Leandro Castro Mantovani de Freitas, é isso? Isso aí. Advogado criminalista, especialista, esteve hoje com a gente no Conversando com o John Martins. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe e a gente se vê no próximo vídeo então. Grande abraço, tchau gente!